capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 1. Lucas 18, a partir do verso 1. Nos diz a palavra: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aqui, meus queridos. Me diz uma coisa: o que é importante para você? Você dá atenção? Quando alguma coisa é importante para você, você se dedica a essa causa? Você dá devida atenção? Você gasta tempo? Você não somente gasta tempo, mas você, no sentido de dar atenção, você cuida com muito carinho, com cuidado, você pensa, você sempre está lembrando a respeito daquilo? Deixa eu ser mais enfático ainda, ou direcionar melhor a minha pergunta e o meu raciocínio. Quando começou, hoje, dia 2, quem aqui faz uma semana que está orando por alguma causa pensando nesse novo ano? Uma semana. Faz um mês que está orando por alguma coisa. Já aumentou o número de gente. Faz 6 meses que você está orando por alguma coisa. Faz 1 ano que você ora por alguma coisa. Faz 5 anos que você ora especificamente por uma coisa. Eu quero pensar a respeito da persistência na oração. É sobre isso que eu quero falar. E por que eu quero falar sobre isso? Que do dia 3 ao dia 7, a primeira semana no ano, a Igreja Presbiteriana tem dentro do seu calendário a semana de oração. Nós começamos a primeira semana do ano em semana de oração. Para receber as bênçãos abundantes que o Senhor tem para nós, nós precisamos estar em numa constante caminhada com o Senhor. E essa caminhada com o Senhor, ela não deve se desviar e ela não pode existir sem a devida oração. É através da oração que nós vamos aprender o que é comunhão. É através da oração que nós vamos entender o fortalecimento de Deus para conosco. É na persistência da oração que ela se faz tão necessária. Muitas das vezes por isso que eu fiz a pergunta, nós nos desmoronamos com facilidade. Interessante que o texto bíblico vai nos trazer a respeito de um juiz que não temia Deus, não temia pessoa alguma, ele se achava acima de qualquer pessoa, e se traz um outro personagem que é uma mulher viúva.
E nós vamos entender um pouco mais sobre as implicações dessa situação. Por que Jesus conta essa parábola? Interessante, quando se fala a respeito disso, logicamente que nós devemos lembrar que Deus não é comparado a esse juiz, porque esse juiz aqui é um juiz iníquo, é um juiz corrupto, é um juiz sujo, é um juiz que não se importa com ninguém. É essa a situação. Porém, a história, a parábola que Jesus está contando é de uma persistência de uma mulher que não tinha quem tivesse ou quem lutasse por ela. Na sua persistência perante esse juiz, ela é ouvida. E a primeira coisa que nós devemos pensar e devemos lembrar, que Jesus declara logo no primeiro versículo o propósito da parábola. Olha comigo. Jesus lhe contou a parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Por isso que eu perguntei, está orando há uma semana? Está orando há um mês? Está orando há 6 meses? Há 1 ano? Há 5 anos? Há quanto tempo você está orando por alguma causa? Porque quando nós temos algo que de fato nós queremos, nós ficamos nos dedicando àquilo. Já percebeu? Tem coisa que nós amamos, tem coisa que nós queremos mudança e nós nos dedicamos. E dedicamos com empenho, damos tempo, cuidamos, zelamos. Mas a oração, Jesus fala a respeito disso para nós não desanimarmos na oração. Por quê? Porque Ele sabe que nós desanimamos. E nós enfrentamos, e não só nós no nosso tempo, mas eles também, naquele tempo já eram assim. Nós queremos as coisas para ontem. Não é para amanhã, para ontem. E é por isso o motivo do porquê que nós desanimamos na oração. Esse é o principal motivo do porquê nós desanimamos na oração. A oração fortalece o coração, essa é a primeira questão. Repetidamente, Jesus comunica aos discípulos as novas verdades da vida do reino. Aqui ele ensina os seus discípulos mais uma verdade sobre a oração. Ele ora de uma forma consistente e deseja que os discípulos orem de forma perseverante. E orar de forma perseverante não é orar da forma como eu quero, mas é orar constantemente. Senhor, eu já apresentei essa causa, mas é apresentar de novo diante do Senhor. Por que Jesus ensina isso? Porque a oração é onde você e eu nos encontramos com Deus em uma conversa genuína. Não é à toa que em certo momento Jesus fala, olha, quando vocês orarem, vão para o quarto e fechada a porta, vocês orem ao Pai. Porque é uma conversa sincera, é uma conversa íntima, é uma conversa onde que não existe aquela formalidade. Quando nós oramos na igreja, ou oramos em reuniões públicas, nós não oramos, nós oramos de uma forma assim mais bonita, mais bela, usamos palavreados às vezes mais difíceis. Significa que não é válida a oração? Claro que é válida a oração. Mas nós não oramos muitas das vezes aquela oração que nós escancaramos o nosso coração diante de Deus. Nós nos escancaramos, nós não abrimos o nosso coração diante do Senhor, expondo tudo aquilo que nós estamos sentindo. Por isso que a oração ela transforma as nossas vidas dentro desse processo, porque é na intimidade que o Senhor vai trabalhando em nós. Só que ela não acontece do dia para a noite, ela leva tempo, e isso leva tempo e leva um bom tempo. Sem oração, não temos o que é preciso para fazer a vontade de Deus dia a dia. A oração nos permite aproveitar os recursos ilimitados da graça de Deus disponibilizados a nós.
Nós cremos que pela teologia, pelo conhecimento bíblico, nós temos uma teologia saudável, nós sabemos a respeito disso. Deus pode todas as coisas, a nossa cabeça sabe disso. Nós vamos estudar a respeito disso, nós sabemos disso. Deus é soberano, nós não temos dúvidas. E por que Deus não faz, ou Deus não responde algumas das nossas orações? Porque o nosso coração é incrédulo. Porque na hora de nós nos dobrarmos em oração, eu não creio tanto assim que Deus vá atender a minha causa. Porque muitas das vezes, por mais que eu queira ou esteja esperando alguma resposta de Deus nessa situação, já faz 3 anos que eu não oro a respeito disso. Faz 15 anos que eu estou esperando, mas já faz mais de 3 anos que eu não oro ao Senhor. Então, quem mudou? Foi Deus? Não. Ele continua o mesmo. Quem que mudou dentro do processo da oração? Fui eu, porque a incredulidade invadiu meu coração. Quando Jesus dá a ênfase no versículo 1 a respeito de orar sempre e nunca desanimar, nós vamos conhecer ao Senhor dentro do processo da oração. Na intimidade é orando. E se você acha que você orou muito, pois ore mais. Porque daí você vai conhecer Deus intimamente. Nós nunca achamos que nós oramos pouco. Nós sempre achamos que oramos muito. Se você acha que orou muito, ore mais. Segunda coisa, seja persistente. Versículo 2 a 5 vai falar a respeito disso. Versículo 2: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. O juiz era indiferente a Deus, totalmente apático, indiferente às pessoas, totalmente ligado ao seu cargo. Alguém que não teme a Deus, dificilmente ele vai respeitar as pessoas. Alguém que não tem temor diante de Deus, dificilmente ele vai se preocupar com o semelhante. Ele não está nem aí com isso. É interessante que, embora o nosso próprio sistema judicial tenha cada vez mais motivo para restringir a oração, Jesus usa uma parábola ambientada em um tribunal para nos ensinar a respeito da oração. E a parte final do verso 3, a causa da viúva: julgue a minha causa contra o meu adversário. Ela veio constantemente diante dele. Ela foi à busca dele e ele foi indiferente a ela. Essa viúva continuou comparecendo perante então o juiz. O que nós devemos lembrar, e o texto não fala a respeito disso, é que nessa época não havia tribunais nas cidades. Então os juízes, eles vinham de tempos em tempos nas cidades e permaneciam cerca de 3 dias a 5 dias nas cidades. E nesse período ele julgava todas as causas. Se não sobrasse tempo para julgar as outras causas, as causas iriam ficar para a próxima visita do juiz, porque ele iria para outra cidade. E aí que estava um problema também de corrupção. Porque quem tinha condições entrava em contato com o auxiliar do juiz ou o secretário do juiz e passava a sua causa na frente para ser julgada, e a causa era julgada. Quem não tinha condições, a causa ficava sobre a mesa, até que um dia o juiz pudesse ter então condições de julgar ela. É por isso que o texto, quando faz referência da viúva, ela vai constantemente, ela vai uma vez, ela vai 2, ela vai 3, ela vai 4, ela vai 5. Quantas vezes? Nós não sabemos. Mas o fato é que ela vai várias e várias e várias vezes. É por isso que o verso 4 ele vai dizer: é bem verdade que não temo a Deus e nem respeito ninguém. E dentro desse processo que ele não teme a Deus nem respeita ninguém, ele se importuniza, ele se incomoda com a causa dela.
e possivelmente a causa dela nunca fosse julgada. Por 3 motivos muito simples. Primeiro, ela era mulher. Ela era mulher numa cultura em que as mulheres, da melhor das hipóteses, era considerada, então, um cidadão de segunda categoria. Segunda questão, ela era viúva, e por ser viúva ela não tem marido para defendê-la. Terceiro, por ser viúva ela também era pobre, e por ser pobre ela não tinha condições de pagar um advogado. A única coisa que lhe resta então é ir constantemente à presença do juiz, tentar que a sua causa seja então julgada contra o seu vizinho, contra o seu adversário. E ela vai inúmeras vezes. Som. Aí. E é por causa disso que dificilmente ela seria então ouvida. Quando nós olhamos dessa perspectiva, isso lança luz à nossa mente. Por quê? Você já se sentiu impotente diante de alguma situação? Você já olhou para alguma circunstância da qual você diz: não há nada o que ser feito, eu não tenho o que fazer, não há quem pedir auxílio, ajuda ou socorro pelo qual possa intervir a minha causa? É essa a ideia, é essa a situação. Embora parecesse que essa viúva não tinha chance de ser ouvida, isso não a impediu de persistir, de continuar batendo, de persistir, de ir à presença daquele juiz. Qual é a sua perseverança? Quando Jesus está falando de nunca desanimar, qual é a nossa perseverança na oração de se chegar diante dele e continuar clamando e orando por alguma coisa, de brigar com Deus. E é nesse sentido do brigar com Deus, não no sentido de brigar no sentido de que por que o senhor não faz, por que o senhor faz desse jeito, não está acontecendo nada, mas no brigar no sentido: Senhor, eu apresento novamente a minha causa, porque não há por quem possa lutar por mim, apresento a minha causa, porque não existe outro Deus a qual eu sirvo, a quem possa ser soberano, a quem possa ter poder e possa resolver. É nesse sentido. A questão ela vai sendo persistente, porque como essa viúva fica, em outras palavras, fica lhe incomodando, ele julga a causa dela. Ele resolve então pôr um ponto final. Ele resolve pôr um ponto final nessa situação. Terceira coisa, persistência na oração aumenta a nossa fé. Versos 6 ao 8. Verso 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Jesus usa o relato da viúva para ensinar qual deve ser a nossa atitude em oração. A sua parábola é um contraste entre o juiz e Deus o Pai, pois nossa situação é totalmente diferente. Não compareceremos perante um juiz injusto, mas perante um Pai amoroso e atencioso. Quem vai julgar a nossa causa, quem vai julgar a minha causa, a sua causa, não é um juiz, é Deus o Pai, é o Senhor. E Ele nos ama, Ele cuida de nós.
Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, diz o verso 7. Aos meus olhos e aos seus olhos, parece demorado em defendê-los. Por quê? Por que Jesus usa essa linguagem? Parece demorado em defendê-los. Já pararam para pensar nisso? Porque nós temos o hábito, muitas das vezes, de buscar a Deus em quais momentos? Nós temos o hábito de buscar a Deus com insistência, com fervor, em quais momentos? Nos momentos de urgências. É esse anseio, é quem está no sal, é quem está sentindo na carne, quem está com a ferida aberta, doendo, que fala: Deus, eu preciso para agora. É por isso que o versículo 7 está trazendo a perspectiva. Parece demorado em defendê-los, porque a nossa sensação de urgência é gigantesca. E parece que Deus não resolve a situação, e a nossa ansiedade vai tomando conta. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4 de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, petições, com ações de graças. Porque aos olhos humanos parece que Deus está demorando sim em nos atender. Por isso que a oração vai trabalhando no meu coração e o seu coração. Por isso que a oração é um relacionamento com Deus. Por isso que a oração é um quebrantar do nosso coração e da nossa vontade. Por isso que a oração, ele quebra o nosso ego para depender exclusivamente da vontade de Deus. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. George Miller, de 1805 a 1898, foi um pastor e diretor de um orfanato. Foi um homem conhecido por uma oração persistente. E ele orou por necessidades específicas de seu orfanato, e muitas das suas orações foram atendidas. E conta a história que ele orou por um homem por 63 anos para vir a Cristo. E finalmente aquele homem fez. Foi quando George Miller então faleceu. Interessante que ele havia um caderno de oração que havia documentado mais de 50.000 respostas de orações respondidas. Sabe qual que foi a frase que George Miller falou? Não deixe que as orações aparentemente sem respostas de ontem o impeçam de orar com fé hoje. Não deixe que as orações aparentemente sem respostas de ontem impeçam de orar com fé hoje. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Certo fotógrafo pegou então um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, e nesse período agora de pandemia, se vê muita gente trabalhando em casa, e lá alguns juízes trabalham em casa também com seus escritórios. E esse fotógrafo pegou exatamente o momento em que a sua netinha entrou correndo dentro da sala, e você sabe que escritório de advogado, escritório de juiz, essas coisas, você tem que estar formal, tem que estar todo arrumadinho, certo? Todo mundo está sério, porque o assunto é sério. E a sua netinha entra correndo ali, ela abre um sorriso e vovô, vovô, vovô. E ele então estende o braço, pega ela, o coloca no colo, e ela vai aos braços do vovô. Pois é, saber que o nosso Pai espere e anseia pelo momento em que nós possamos romper esse silêncio, para entrarmos na presença dele, não com formalidades,
não com orações formais e tentando impressioná-los ou tentando pressioná-lo por alguma situação, mas como uma criança sincera dizendo: Pai, meu Pai, com a intimidade de um filho, de uma criança pequena, correndo para os braços dele e dizendo: não, meu Pai, Ele vai atender, Ele irá nos atender. O versículo 8 vai nos dizer: digo a vocês que depressa lhe fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Uau! Jesus fala a respeito disso. Será que quando Ele vier, Ele vai encontrar gente orando? Será que quando o Filho do Homem vier, Ele nos encontrará orando e clamando? Buscando a presença dEle? Talvez a nossa definição de rápido ou de urgência não seja aquilo que o Senhor tenha por definição de rápido e de urgência. Muitos de nós estamos muitas das vezes dizendo: Senhor, eu tenho vindo a Ti semanas e meses e esse problema não se resolve. Senhor, parece não haver solução. Eu venho há anos, mas parece que nada acontece. Nós precisamos entender que a oração impacta o nosso coração. Tem coisas que Deus pode resolver à nossa volta, sim, mas há coisas que dentro do processo da oração o Senhor precisa trabalhar o meu coração antes de resolver a minha volta. Ele é um Pai que ama, sim, e Ele é um Pai que cuida, sim. Interessante, porque muitas das vezes nós oramos dizendo: Senhor, eu preciso de oração, preciso de orientação. O Evangelho de João nos diz que Jesus é o caminho. Nós precisamos de paz e Cristo é a paz. O que realmente nós precisamos raramente é aquilo pelo qual nós oramos, que é o próprio Senhor. O que realmente nós precisamos, raramente nós vamos orar por aquilo. Porque as nossas causas é aquilo que nós oramos, o raso, mas lá no fundo nós precisamos de outra coisa. A nossa oração não deve ser por causa de bens, mas nós devemos orar para desfrutar daquele que é bom. A nossa oração não deve ser para receber presentes, é ter o doador de todos os dons. A nossa oração não deve ser pedindo por promessas, é abraçar uma pessoa que é Cristo Jesus. Nós sempre estamos pedindo coisas, e tudo o que nós desejamos e precisamos é a pessoa de Cristo Jesus. E isso em abundância em nossas vidas. Mesmo o Evangelho de João vai dizer que nós devemos clamar e pedir pelo Espírito Santo em nós, para que nós possamos ser cheios da presença do Espírito Santo. A oração é a base da nossa fé em Deus. Nós sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Jesus é o nosso advogado, está ao nosso lado, como crianças, para subir pela graça do nosso Senhor, ao orarmos ao nosso Senhor. Quanto tempo você tem orado? O quanto você tem persistido na oração? Que nessa parábola você possa encontrar o incentivo de novo no caminho da oração. Que nessa parábola dessa mulher, que você possa voltar à prática da persistência e não desistir do caminho da oração. Vamos orar? Que nosso Deus e Pai possa nos ajudar nessa caminhada. Senhor, nós queremos, ó Deus, clamar a Ti, ó Espírito Santo. Muitas vezes nos falta fé,
Muitas vezes o desânimo bate ao nosso coração. Muitas vezes, Senhor, as labutas do dia a dia, nós olhamos as circunstâncias à nossa volta e dizemos: não há mais solução. Mas o Senhor não é o juiz iníquo. O Senhor é um Deus amoroso, um Pai de graça e de misericórdia, que ouve as orações de seus filhos e que é capaz de ouvir, e é um juiz justo que nos julga, que nos abraça, que nos acolhe e que no devido tempo nos responde. Senhor, derrama do Espírito Santo no nosso meio, derrama do Espírito Santo sobre as nossas vidas, derrama de um avivamento sobre as nossas vidas, Senhor, e não permita que nós venhamos a desistir da caminhada, Senhor. Não deixe, Senhor, que o nosso coração venha se esfriar de uma vida de oração. Não deixe que as urgências do dia a dia, Senhor, e nem as circunstâncias do dia a dia venham a sufocar, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, nos incomoda, bloqueia tudo aquilo que tem nos impedido de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Coloca a Tua mão na frente e impede, ó Deus, tira do nosso caminho tudo aquilo que tem impedido de nós crescermos de uma vida de oração contigo, Senhor. Derrama do Espírito Santo sobre nós, dia após dia, abundantemente, Senhor. Nos incomoda, coloca fome e sede da Tua presença, ó Deus. E aquilo que um dia nós te buscamos na Tua presença com fervor, com temor, com anseio, ó Deus, com persistência, Senhor, inflama isso de novo dentro do nosso coração, ó Pai. Inflama isso dentro do nosso coração, se é paixões por almas, se é por dom e vocação, se é por perdão, ó Deus, se é por transformação, se é por restauração, seja o que for, ó Pai. Inflama isso em nós, mas que o Teu reino avance através das nossas vidas, ó Deus. Que essa igreja possa avançar, Senhor, no Teu poder, na dependência do Espírito Santo, Senhor, de joelhos dobrados, ó Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.